Fala, galerinha linda do terceiro ano. Galerinha, hoje a gente vai dar início a nosso preparativo para revisão de questões envolvendo isomeria. Por quê? Porque amanhã às 10 horas nossa plataforma vai abrir a nossa terceira avaliação. Então é importante, pessoal, que vocês se organizem, porque ele vai ficar aberto apenas das 10 ao meio-dia. Tá todo mundo cadastrado, não ficou ninguém de fora, tá certo? Todo mundo foi contactado. Temos nosso grupo no WhatsApp, temos nossa plataforma e ainda a plataforma do YouTube que o Getulinho disponibilizou, tá certo? Então não vai ter justificativa de dizer que ninguém estava sabendo, tá certo? Tem um contato de todo mundo já foi avisado e aí a gente agora vai apenas só reformular e ver o que é que vai ser cobrado na prova de amanhã, tá certo? Então, são questõezinhas tranquilas, gente, são questões fáceis. E chamando mais uma vez a atenção. Uma vez você dando início ao simulado lá, você vai ter, aliás, a prova, você vai ter 50 minutos para responder, tá certo? Não deixem de comparecer, pessoal, porque eu preciso desse feedback. Nós já fizemos a primeira prova física no dia 5 de março. Semana retrasada fizemos a atividade qualitativa, que vai valer a nota de abril, e agora a gente vai fazer nosso terceiro simulado, tá certo? Por quê? Porque quando essa quarentena passar, a gente vai precisar quantificar a avaliação de vocês. E outra coisa, pessoal, a gente tem nessa interação uma série de informações, tá certo? Então, já disponibilizei o link da revisão na nossa turma. Vamos começar? Então vamos lá, vou abrir aqui, deixa eu só iniciar aqui, pronto. Procurar aqui a turma, ó, nossa turminha aqui, terceiro ano, o link tá aqui, tá certo? Então, abriu, vamos dar início ao simulado e vamos fazer aqui, certo? Começar aqui pela primeira. Gente, eu vou começar a ler aqui a primeira. Ó. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentação de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ser aplicados em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. O que ele está dizendo aqui? Que a gente pode utilizar células, como é que já acontece hoje em supercomputadores. Em vez de você usar chips de silício de forma física, você usa uma gota de água que tem bilhões e bilhões de moléculas de água. E nós utilizamos a luz para excitar essas moléculas. É isso que ele está falando aqui, tá certo? Exemplo do movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício, ligada a um polímero de azobenzeno e a um material suporte, em dois comprimentos de onda, conforme ilustrado. Observem aqui, gente, deixa eu só ativar a canetinha aqui, ó, que quem está se movimentando é a ligação, ó, nitrogênio-nitrogênio aqui, que no caso é uma ligação dupla. Deixa eu só apagar aqui de novo. Só lembrando que a gente viu já isso em ligações químicas, tá certo? Deixa eu mudar a corzinha da caneta, botar aqui um azul. Pronto. Na ligação dupla, nitrogênio-nitrogênio, ó, tá aqui o nitrogênio, nós temos uma ligação forte que é a sigma e a ligação fraca que é a pi. É essa ligação que sofre o movimento, tá certo? Deixa eu voltar lá para a cozinha roxa de novo. Observem aqui, gente, que é uma questão típica do Enem. E o interessante, sabe o seguinte, é que o gabarito, ele está dizendo que é letra B, mas não é letra B, é letra C. Vamos só entender por quê. Ó. A isomerização das ligações nitrogênio e nitrogênio, que é a ligação dupla, sendo na forma cis do polímero mais compacta que a trans. Gente, observe como a correta é a letra E. A variação conformacional da ligação, que resulta em estruturas com diferentes áreas de superfície. Vamos só voltar aqui para a figurinha aqui para vocês entenderem aqui. O que é que a letra B está dizendo? Ó? Que aqui eu estou na configuração cis e aqui eu estou na configuração trans. É ao contrário. Observem, gente, o que é que acontece numa ligação dupla? Eu posso ter uma isomeria cis com os ligantes iguais, estão do mesmo lado do plano, certo? Vamos botar assim. E uma configuração trans, deixa eu só apagar aqui, certo? Quando os ligantes estão em lados opostos, que é o que acontece na letra E, tá certo? Por isso que o gabarito é a letra E, não a letra A. Acontece muito essas confusões de gabaritos em química orgânica, tá certo? Se porventura acontecer uma situação dessa na prova, eu anulo a questão e aí todo mundo ganha um ponto. Mas o gabarito correto é a letra E.
Olha a configuração aqui, ó, configuração, deixa eu só botar aqui. Olha a configuração cis, ó, os ligantes do mesmo lado, enquanto a configuração trans aqui, ó, os ligantes estão em lados opostos. Se liguem nisso, tá certo, jovens? Vamos aqui para a questão de número 2. Questão de número 2, gente, está dizendo o seguinte: em algumas regiões brasileiras é comum encontrar um animal com odor característico. É o zorrilho. É um tipozinho de ratinho, certo? Com esse odor serve para a proteção desse animal, certo? Tem muita gente que confunde ele como um gambá, tá certo? E aqui a gente chama ele de mucura, afastando seus predadores. Um dos feromônios responsáveis, gente, é esse que tem configuração trans. A estrutura do feromônio na produção do zorrilho pode ser. Vamos só lembrar uma coisa. Qual é a condição para um composto orgânico ter isomeria geométrica? Primeiro, ele tem que ser um composto insaturado, ou seja, ele tem que ter dupla. Mas nem todo composto que tem dupla vai ter isomeria geométrica. Os carbonos que formam a dupla tem que ter ligantes diferentes, tá certo? Então, cada carbono ele vai ter que ter ligantes diferentes. Se esses ligantes eles estiverem do mesmo lado do plano, eu tenho isomeria do tipo cis. Se eles estiverem em lados opostos, isomeria do tipo trans. Então, vamos só observar aqui essas seguintes situações. Ó, a letra A não pode ter isomeria porque esse carbono aqui tem ligantes iguais, ó, certo? A letra B, que é a nossa resposta correta, ele vai ser um isômero geométrico. Primeiro, porque ó, os carbonos têm ligantes diferentes, ó. Esse carbono aqui ele tem o radical metil e hidrogênio e esse outro também. E ele falou que é configuração trans. Então, você tem ligantes diferentes do lado diferentes do plano, ó. Tá aqui. Mas ainda ele me deu mais uma terceira informação. É um composto do grupo tiol. O que é um tiol? Um composto que tem enxofre ligado a hidrogênio no final de uma cadeia orgânica. Então, resposta nossa correta, letra B. Passamos, vamos para a próxima questão, tá certo? Deixa eu só fechar aqui a canetinha. Olha, a questão de número 3 também está falando de um feromônio. Isso aqui é muito cobrado nas questões do Enem. Gente, quando se trata de isomeria, a parte de isomeria geométrica é muito mais cobrada do que isomeria ótica. Isomeria plana, muito raramente. Por quê? Porque são conhecimentos técnicos. Vamos só lembrar o que é isomeria. Primeiro, isômeros, gente, são compostos orgânicos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Eu tenho dois tipos de isomeria. Eu tenho a isomeria que a gente chama de funcional, que é a isomeria plana, porque ela acontece num plano. Dessa isomeria plana, eu tenho que ter dois compostos ou mais para fazer a comparação. Tenho isomeria de função, de cadeia, de posição, tautomeria e metameria, certo? Beleza, amanhã vai estar na prova isso aqui. E temos as isomerias espaciais, são duas, que a gente chama de isomeria ótica e isomeria geométrica. A isomeria ótica a gente chama de enantiômeros ou enantiomeria. E a isomeria geométrica a gente chama de isomeria de diasteisômeros. São isômeros que vão mudar só apenas a rotação da dupla ligação, tá certo? No caso aqui dessa questão, eu tenho feromônios, são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda, certo? Tá aqui, ó. O que essa mariposa fazia? Ela ia lá, comia a larvazinha do bicho da seda, fazendo com que não se produzisse seda. Então, teria que ser eliminado. O uso de agrotóxicos, gente, é muito, muito nocivo ao meio ambiente. Então, a gente sempre procura combate de pragas de forma orgânica. O uso desse feromônio em ações de controle de insetos pragas está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado. Tá aqui, gente, olha, você tem vários tipos de feromônios de combate de pragas, ó. Esse Cytophilus SSP ou SPP é do milho. O Migdolus frainus da cana-de-açúcar. O Antonumus rubi do morango. A Grafolita molesta das frutas. E esse aqui, ó, Scrobipapuloides absoluta do tomate. Olha a pergunta que ele vai fazer. Isso aqui é uma perguntazinha do Enem, tranquila, jovem. Gente, não erre uma questão dessa. Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentada pelo bibocol é também apresentada pelo feromônio utilizado no controle de praga.
Lá no caso, gente, do biboncol, o que é que acontece? O feromônio tem isomeria geométrica. E o único que tem isomeria geométrica é esse cara aqui, ó. Configuração trans. Então você vai marcar aqui correto, a letra E a resposta, tá certo? Questãozinha tranquila. Olha essa quarta questão aqui, ó. Ele está dizendo que o gabarito é A, mas não é o gabarito A, é o gabarito C. O citral, gente, ele é muito utilizado para atrair abelhas. Você pode tirar do capim-limão, do limão, certo? Da laranja. Mas como o capim-limão é uma substância mais fácil de ser produzida, é utilizado dele. O que é que a questão está querendo aqui? Que você marque a alternativa que tem o citral. Então vamos observar aqui, ó. Primeira informação que ele me deu. Certo, gente? Eu vou até riscar bem aqui, ó. O citral, substância de odor fortemente cítrico, obtida a partir de algumas plantas, como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa de substância. Uma das suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especificamente do gênero Apis, que é o que acontece aqui no Piauí, naquela região de Picos, certo? Pois seu cheiro é semelhante aos feromônios liberados por ela. Sua fórmula molecular é C10H16O, com uma cadeia alifática, tá bem aqui, ó, a informaçãozinha que eu queria, ó. Com a cadeia alifática de 8, deixa eu ligar a canetinha, de 8 carbonos. Duas insaturações no carbono 2 e 6, ó, você não pode esquecer isso, e um grupo metil nos carbonos 3 e 7. Ele está querendo que a gente marque aonde é que tem isso. Ele está dizendo, gente, que é a letra A. Vamos ver bem aqui, ó. Vamos só analisar aqui. Deixa eu só apagar aqui. Você tem uma insaturação no carbono 2, vou numerar aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 e 6. Então já não pode ser letra A, porque ele diz que a cadeia principal tem 8 carbonos, ó. Deixa eu só apagar aqui, tem 8 carbonos. Vamos analisar a resposta que eu marquei como a correta, olha. Vamos analisar aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Deixa eu só apagar aqui. Carbono 4, carbono 5, 6, 7 e 8. Ele diz que tem saturações, ó, iniciando no carbono 2, que está correto, e no carbono 6, que está correto. E além disso, você tem um radical metil no carbono 3 e no carbono 7. Além da estruturazinha, que é a característica dos compostos cítricos. Por isso que a resposta dessa questão é justamente a letra C. Observe a quantidade de informações que ele observou nessa questão aqui. Nomenclatura, classificação de cadeias que a gente já viu também, funções orgânicas e isomeria. Observe que a configuração bem que, além disso, aqui a configuração na A é a configuração cis e aqui é a configuração trans que ele está querendo. Para finalizar, a questão de número 5. Gente, a talidomita, isso aqui é muito cobrado. Vira e mexe, você encontra nas provas do Enem falando da talidomita, que foi um caso clássico de isomeria ótica. A talidomita, gente, é um sedativo leve. Esse medicamento ele foi utilizado na década de 70 e 80 para acabar com a náusea de grávida. Só que tinha um problema. Ele não era um, ele era um 2, porque ele tinha isomeria ótica. O que é isomeria ótica? É quando você tem um carbono, gente, que ele tem 4 ligantes diferentes, ou seja, cada uma das ligações sigmas da tetravalência do carbono são grupos diferentes. E isso gera 2 isômeros. Um isômero de configuração destrógena, que a gente pode chamar de R também, rectus, certo? E uma configuração levógena, que a gente chama de configuração do tipo S, que é sinistra em alemão, tá certo? Esses isômeros, gente, no caso do isômero levógeno, deixa eu só apagar aqui. Você desvia o plano da luz para a esquerda, enquanto o destrógeno desvia o plano da luz para a direita. Outra coisa que a gente tem que lembrar, que a mistura desses isômeros é o que a gente encontra na substância, a gente chama de mistura racêmica. Para me saber quantos isômeros tem, eu uso essa fórmula aqui, ó, 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais ou assimétrico. Se eu quiser saber mistura racêmica, eu divido essa fórmula por 2, tá certo? Aqui não vai precisar dessa forma. Ele quer saber, gente, por que acontecia um problema com a configuração do tipo S, tá certo? E não com a configuração do tipo D. Era a letra D, interage de maneira distintas, ou seja, diferentes no organismo. Gente, finalizamos nossa revisãozinha. Você pode usar a consulta online, tá certo? Você pode pausar a sua prova, fazer com tranquilidade. O que vai me interessar é como vocês vão se comportar durante a realização desse simulado.
Mas não deixe de comparecer, tá certo, pessoal? É das 10 às 12. Tchau, tchau. Até amanhã.